Olá pessoal, então hoje vamos para a nossa primeira aula do curso de faturamento hospitalar. Neste primeiro vídeo eu vou falar sobre os conceitos de faturamento, sobre a importância deste setor em uma instituição e por fim falarei sobre algumas siglas, as mais vistas aí no dia a dia em uma rotina de um faturista. Bom, então o que é o faturamento? O faturamento ele é o setor responsável pela confecção das contas médicas de um paciente, das contas hospitalares de um paciente. Então, por exemplo, vamos pegar aí um paciente que ele vai fazer uma cirurgia. Dentro dessa cirurgia foram utilizados alguns materiais, medicamentos. Se for o caso de internação, vão entrar aí também as diárias. Então, todos esses itens que eu falei, eles têm um custo. E aí, dependendo da operadora do paciente, a operadora arca com esses custos aí para a instituição que fez o atendimento para o paciente. Então, estes custos eles vão sendo anotados ali durante a estadia do paciente pelo corpo clínico, né, pelo médico, pelo enfermeiro. Se fez um curativo, vai ser anotado, todos os materiais utilizados ali. Bom, então, tudo isso depois da alta do paciente, o setor de faturamento vai pegar o documento, né, o prontuário de tudo que foi utilizado e vai gerar a conta. Então esse é o primeiro papel do faturamento. O faturamento vai pegar tudo que foi utilizado, tudo que o paciente fez ali durante o atendimento e gerar a conta, todos os itens ali relatados dentro do documento chamado guia. Guia é o documento oficial para cobrança junto à operadora. Então tudo isso foi anotado ali na guia, gerando um custo, gerando um valor total, que aí vai ser enviado este documento pelo setor de faturamento também para a operadora. Então a operadora vai analisar tudo ali, se está preenchido da forma correta, de acordo com o contrato entre a instituição e a operadora, e aí sim, depois que ver, né, que está tudo correto, ela vai efetuar o pagamento dentro do prazo também, de acordo com o contrato estabelecido entre ambas as instituições. Bom, então com o conceito e com o exemplo que eu citei, já dá para você perceber o quão importante é um setor de faturamento em uma instituição. Pois é a partir deste setor, do trabalho feito neste setor, que você vai ter a sua receita. E é com a receita, com as receitas, que você mantém a saúde financeira da sua instituição. Então se você atrasar ali o envio das faturas dentro do setor de faturamento, ou se você tiver uma recorrência em erros no preenchimento das guias, ou você nem vai receber da operadora, ou você vai receber de forma atrasada. E de forma atrasada, você também está tendo prejuízo, pois as contas que você tem para pagar todos os meses estarão ali, e elas não atrasam. Você, para manter o atendimento de qualidade do seu paciente, você tem os custos ali, energia, manutenção de aparelho, equipamentos novos, pagamento de médico, pagamento de funcionário, então tudo isso ali, essa conta vai estar ali para pagar. Então se o seu setor de faturamento for ineficaz, atrasado, não tiver organização, é ele que vai fazer com que você tenha prejuízo. E aí a conta não vai bater. Então é a partir do setor de faturamento a saúde financeira da sua clínica, certo? Então por isso eu digo que é extremamente importante esse setor. Se não é o mais importante, é um dos mais importantes. Para se manter, você depende do setor de faturamento. Bom, então, no setor de faturamento, para que você tenha um pouco de eficácia, de agilidade, eu costumo dizer que tem dois aspectos aí que são primordiais. Primeiro, não errar, né? Não errar o preenchimento de guias, então esse daí nem preciso citar. Os dois aspectos que eu digo são organização de datas e alinhamento com os outros setores. A organização das datas vai fazer com que você não atrase o seu recebimento, pois você organizando, por exemplo, uma operadora X, ela estipulou ali no contrato com você que 30 dias após o envio da fatura ela vai te pagar, e a operadora Y 45 dias. Então você organiza dentro do seu setor, com seus colegas de trabalho, em relação às operadoras. A operadora X, toda data, todo dia 5 do mês, eu tenho que enviar essa fatura. E a operadora Y, todo dia 10. Então, não negligencie as datas, pois você está esperando o recebimento em uma data X que foi estipulada dentro do contrato, como eu citei agora. Então, se você negligenciar isto, você vai ter atraso.
E as contas, igual eu falei, já citei, vão chegar e elas não atrasam, né, para você pagar. Bom, e o outro aspecto que eu citei seria o alinhamento entre os setores, pois o setor do faturamento ele depende dos outros setores, ele não trabalha sozinho, né? Numa clínica ambulatorial, por exemplo, o faturamento vai depender da recepção. O paciente ele vai ser atendido ali em um exame de rotina que ele marcou, ele faz o exame, vai embora, mas o primeiro atendimento ali vai ser na recepção, onde vai ser gerada a sua guia. E é essa guia que vai lá para o faturamento. Então a recepção vai fazer a guia lá de forma errada, quando for para o faturamento, o faturista vai conferir e vai ver que está errado. Conferir uma vez, vai ter que voltar essa guia para corrigir, estava faltando o número de senha, estava faltando assinatura, e aí o setor de recepção vai corrigir, vai voltar essa guia, o faturista vai conferir novamente. Então, o trabalho que o faturista teve com essa única guia foram 2 conferências. Então, o tempo que ele levou para conferir 2 vezes, ele poderia ter conferido 2 guias, né? Então, isso aí dá um atraso, querendo ou não, no seu recebimento, né? No andamento das faturas, no andamento do trabalho do faturista. Então, é importante que os 2 setores estejam alinhados. Se estiver acontecendo de forma recorrente aí, os erros vindos da recepção para com o faturamento, eu sugiro que o seu setor de faturamento dê treinamentos para o setor de recepção, pois o setor de faturamento é o que tem a obrigação de saber como funciona cada operadora em relação ao contrato, pois a operadora X ela pede o número de senha, a operadora Y tem que ter validade da autorização. Tem algumas regras que cada operadora atribui no seu atendimento e tem umas que não. Então, é importante que o faturamento repasse todas essas informações para o setor de recepção, para que não haja esse atraso aí na informação entre os setores, né? Bom, um outro exemplo de alinhamento entre setores seria no hospital. No hospital, a enfermaria com o faturamento, por exemplo. O paciente está lá internado e o enfermeiro teve que fazer teve que fazer um curativo. Aí ele fez um curativo e utilizou alguns materiais, às vezes até um medicamento, né? E aí tem que ser anotado tudo isso aí no prontuário do paciente, para que o faturamento gere a conta, né? Anotando tudo. Mas e aí, se o enfermeiro não preencheu aí a utilização desse curativo, como que o faturista vai saber que lá na enfermaria esse paciente teve esse gasto, teve esse curativo feito? Não vai saber. Então aí vai ter uma falha, você vai ter um prejuízo. Por mais que seja pouco, você vai ter um prejuízo. E se for recorrente, esse prejuízo que é pouco vai virar muito. Porque você teve gasto com o material para poder dar o atendimento ao seu paciente. Você comprou aqueles materiais, aqueles insumos para poder utilizar. E aí o convênio que você estava esperando que a operadora fosse pagar, não vai pagar, porque por falha de um dos funcionários do corpo clínico, que não anotou no prontuário, e o faturamento não teve culpa, porque ele não vai saber que esse paciente fez esse curativo, certo? Então é de extrema importância a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, então agora eu vou falar sobre algumas siglas vinculadas no Ministério da Saúde, não vou falar sobre responsável. Então vamos começar pela ANS do Brasil. Ela cria normas, controla e fiscaliza o mercado de saúde privado do Brasil. Ou seja, se a ANS quiser adicionar um procedimento ao rol de procedimentos obrigatórios a todas as operadoras para que elas cubram este procedimento, é ela que faz isso, é ela que cria essas regras, essa regra, né, esse exemplo. E para você ficar informado em relação às regras da ANS, basta acessar o site ans.gov.br. Então eu recomendo que você, como faturista, para estar bem atualizado, acesse o site da ANS. Bom, a próxima aqui é a CNES, né, ou CNES, como alguns chamam. Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É o cadastro que reúne as informações sobre as equipes profissionais e unidades de saúde, incluindo a infraestrutura do estabelecimento, a quantidade de leitos disponíveis, tipo de atendimento prestado, entre outras. Então é nesse cadastro aí que você vai ver as informações da sua instituição. Se você quiser abrir uma clínica, por exemplo, você vai ter que ter um CNES, né, para você colocar o seu cadastro. Informações de endereço, inscrição municipal, estadual, qual tipo de serviço prestado, que é um dos quesitos mais importantes aí no CNES, que é se ele é ambulatorial, se ele é emergencial, enfim.
é o cadastro do seu estabelecimento com alguns dados aí obrigatórios, e ele é obrigatório no TIS, que é a troca de informação entre o plano de saúde e o estabelecimento. Eu vou chegar mais lá na frente no conceito de TIS, tá? Vamos lá. AMB, Associação Médica Brasileira. Bom, essa associação foi fundada em 1951 com a missão de defender a dignidade do médico e a qualidade de saúde da população. É a associação que elabora as diretrizes médicas e formula as tabelas de remuneração dos procedimentos médicos. Então foi a AMB que criou a tabela AMB 92, AMB 96. Então muita gente acha assim, quando fala AMB, já está falando da tabela. Não, a AMB é uma associação, né? Que é esse conceito que eu acabei de falar para vocês. Mas eles criaram as tabelas, a AMB 92, a AMB 96 e a tabela CBH-PM. A tabela CBH-PM que é a que está mais sendo utilizada atualmente. A AMB 92 está em desuso, mas ainda assim é bem utilizada por vários operadores. CBH-PM, que eu acabei de falar, foi criada pela Associação Médica Brasileira. Ela é a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. É a tabela mais utilizada, como eu disse, como referencial e como base contratual para remuneração de procedimentos realizados por profissionais da área de saúde. Então ela foi criada pela AMB para tentar parametrizar ali os valores, né, dos honorários médicos de acordo com o serviço prestado, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas ali em relação ao tal procedimento, o que você utilizou ali para poder realizar aquele atendimento. Aí essa tabela ela deixou de uma forma mais justa o valor em relação a tudo isso que eu falei para efetuar o pagamento do honorário médico. Então a tabela para padronizar, os pagamentos médicos e cobrar de uma forma justa do paciente também o atendimento médico prestado. SP-SADT, Serviço Profissional, Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia. É a guia mais utilizada no faturamento nas cobranças de consulta, exame, terapia e pequenas cirurgias. Nada mais é do que a guia que você envia para a operadora. É uma das mais utilizadas. Eu ressaltei aí a sigla para vocês. Existem outras guias, né? Guia de consulta, guia de honorário individual, guia de outras despesas. Mas uma das mais utilizadas é essa SP-SADT. Eu quis colocar o significado da sigla, pois vocês vão ver muito como faturistas esta sigla aí. Bom, TIS, troca de informações de saúde suplementar. É o padrão obrigatório para a troca de informações de dados de atenção à saúde dos beneficiários dos planos entre os agentes de saúde suplementar. Então, nada mais é do que a troca de informações. Muita gente confunde. Gera o TIS aí para mim. É como se estivesse falando assim, gera a guia aí para mim. É errado. Né? Assim, você pode achar que não está errado, mas é errado o significado. Pois o TIS não é a guia, o TIS não é a autorização. Autoriza o TIS aí para mim. Não é a autorização e não é a guia. TIS é a troca de informação. Então, por exemplo, eu sou a clínica, hospital, laboratório, e aí eu vou pegar e informar para a operadora. Eu atendi os pacientes A, B e C, fiz procedimentos X, Y, Z. Então, essas informações todas, num todo, eu vou enviar para a operadora para ela me pagar. Pronto, tá aqui, eu fiz todos esses procedimentos desses pacientes, me paga. Essa informação que eu enviei é a TIS. É a troca de informações entre o estabelecimento e a operadora. Certo? Então é isso. TUS, Terminologia Unificada em Saúde Suplementar. É um padrão de registro e intercâmbio de informações e procedimentos entre as operadoras de plano de saúde e os prestadores de serviços de saúde. A TIS que criou a TUS, né? A troca de informações criou a TUS, que é a Terminologia Unificada. Então, unificou a troca de informações, de procedimentos e de informações que são necessárias para que o estabelecimento de saúde possa cobrar da operadora. Então, por exemplo, o código de um procedimento, né? O código de um procedimento de consulta 10, 10, 10, 12 é um padrão TUS, né? É uma terminologia unificada para que as operadoras entendam que você está realizando ali uma consulta, né? Na TIS, na informação que você enviar para sua operadora, a operadora vai entender por conta do padrão TUS
que aquele código é uma consulta. Então, para isso que foi criada a TUS, para padronizar e facilitar o faturamento. Bom, então é isso, pessoal. Por hoje é só. Chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Espero também que vocês tenham compreendido bem. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta entrar em contato com a gente, que nós entraremos em contato tentando responder na medida do possível, ok? Aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!